Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos abrir no capítulo 11 nessa manhã, e nós iremos fazer a leitura do início desse capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1 desse capítulo até o versículo 11. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. Gênesis 11, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir a sua graça, a sua orientação, a sua capacitação, para que a palavra de Deus possa ser não só lida, mas também explicada e aplicada aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, agradecidos pelo privilégio, ó Pai, que nós temos de ler a tua palavra. Uma palavra que nos ensina a respeito do nosso coração, que nos ensina a respeito da rebeldia e do orgulho que naturalmente procedem do coração humano. A tua palavra que nos ensina, ó Deus, como o Senhor trata a rebeldia e o orgulho do homem com justiça e também de maneira maravilhosa através da tua graça. Nos ensina, Senhor Deus, nessa manhã essas verdades gloriosas. Nos faz perceber o que há em nossos corações e nos faz, ó Deus, perceber também a tua maravilhosa justiça e a tua maravilhosa graça. Nos abençoa, ó Deus bendito, nos santifica, Deus santo, e que assim, ó Deus, nós possamos sermos mais parecidos com o Senhor, através da edificação por meio da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu lembro que na infância, um dos episódios mais engraçados de Chaves era o episódio onde eles iam para a escolinha aprender a falar inglês. E eu me lembro de algumas frases, né, quando o professor Girafales pergunta, né, aos meninos como é que se diz menino em inglês, e o Chaves responde que menino em inglês é boi, não é? E aí eles perguntam também qual é o feminino então, né? Como é que se diz menina? Ele diz vaca, né?
E é interessante também que o professor Girafales pergunta como é que se diz amarelo em inglês. E aí o Kiko, com todo orgulho, ele diz amarelo, né? Além disso, eu me lembro de mais uma que o Godinez ele diz que o azul em inglês é blue, e o professor pergunta, mas e azul escuro? Ele diz blue marinho, né? E essas são algumas das muitas pérolas que nós temos naquele episódio a respeito da diferença do português para o inglês. E é interessante que essas brincadeiras, essas piadas que nós encontramos no seriado Chaves, exemplificam muito bem as diferenças entre os idiomas e as dificuldades que muitas vezes nós podemos ter para nos comunicar, porque nós temos diversos idiomas e nós não conseguimos dominar todos eles. Algumas pessoas conseguem dominar alguns deles e nada disso vai se comparar a dominar todos eles. Nós vemos, irmãos, que na Terra há uma pluralidade de línguas, de linguagens. Até mesmo dentro de uma própria língua há diversos modos de falar, há dialetos específicos, há sotaques específicos, há gírias de um determinado grupo social ou de uma localidade e assim por diante. Enfim, quem estuda a linguagem, quem estuda a língua sabe que a comunicação entre seres humanos é algo muito complexo, algo muito difícil de se explicar, de se entender. E nós temos aqui na Palavra de Deus o texto que nos explica por que tudo é assim. Nós temos na Palavra de Deus hoje, em Gênesis 11, o texto que nos explica por que a linguagem, por que a comunicação entre seres humanos é um fenômeno tão complexo a ponto de gerar coisas tão engraçadas como nós ouvimos em Chaves e até mesmo nas nossas comunicações comumente. O que nós temos hoje, então, em Gênesis 11, é a explicação não só para a diversidade nas línguas, mas também a explicação para a complexidade que nós temos no mundo hoje, com diversos grupos de seres humanos, diversos povos, diversas línguas espalhados pela face da terra. Nós vimos então em Gênesis 10 a famosa Tábua das Nações, ou a Tabela das Nações. Nós vimos as descendências de Sem, Cã e Jafé, e nós vimos como essas descendências se espalharam pela terra e então povoaram a terra. E nós vimos então, irmãos, que o capítulo 10, ele é narrado antes do capítulo 11, mas cronologicamente ele acontece depois do capítulo 11. A razão para isso é que no capítulo 10 nós vemos já os povos com línguas diferentes, com dialetos diferentes e já espalhados pela terra. Porém, é no capítulo 11 onde nós vemos os povos ganhando línguas distintas e é no capítulo 11 onde os povos de fato são espalhados pela face da terra. Em Gênesis 9 nós encontramos Deus dizendo a Moisés e aos seus filhos: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Nós vemos que o propósito de Deus era o repovoamento do mundo, era que o homem então se espalhasse pela face da terra e então multiplicasse imagens de Deus ao redor desse mundo. Isso nós vemos acontecendo em Gênesis 10, mas em Gênesis 11 nós vemos que há uma resistência do homem a esse propósito de Deus. Nós vemos que ao mesmo tempo que Gênesis 11 é uma consequência do capítulo 10, porque é uma relação de causa e consequência, no capítulo 11 também nós percebemos uma transição muito especial que vai acontecer para o capítulo 12. Depois da história de Babel, nós temos então mais uma vez relatada a descendência de Sem. E você pode se perguntar, mas a gente já não falou da descendência de Sem antes? Sim, é verdade. Mas agora a descendência de Sem no capítulo 11 vai ser tratada para nos mostrar que na descendência de Sem, Deus levantou um homem escolhido e desse homem escolhido ele iria levantar uma nação. Mas enfim, nós veremos isso no futuro. Hoje o que eu quero que os irmãos percebam é que o capítulo 11 é um tipo de flashback do capítulo 10. O capítulo 11 é uma espécie de volta para o capítulo 10. Para explicar por que as coisas que foram narradas no capítulo 10 de fato aconteceram. Em outras palavras, a história da Torre de Babel lança as bases para toda aquela complexidade de povos, línguas que nós vemos no capítulo 10. No início de Gênesis 11, nós vemos então um único povo, unido pela mesma língua e unido especialmente pelo mesmo propósito. Porém, a história não termina assim. A história que começa com união, termina em desunião. A história que começa com a mesma língua, termina com diversas línguas diferentes. A história que começa com um propósito, termina, então, com confusão.
veremos essa união entre os homens, nós veremos que ela estava fundamentada não no objetivo de fazer o bem, mas no orgulho e na soberba do próprio homem, na rebeldia contra Deus. E nós veremos então que diante da rebeldia e do orgulho do homem, Deus dá a sua resposta e ele promove confusão e ele promove dispersão. Parece que as coisas se invertem, não é aqui? O homem busca união e Deus busca desunião. É exatamente isso, porque o homem está buscando unidade para fazer o mal e Deus então traz confusão e dispersão para promover a sua redenção. Em outras palavras, nós veremos nessa manhã, em resumo, que os propósitos de Deus vencem a rebeldia e o orgulho do coração humano. Novamente, os propósitos de Deus vencem a rebeldia e o orgulho do coração humano. Nós veremos isso em dois momentos, o texto é muito fácil de dividir. Os primeiros versículos, de 1 a 4, nos mostram a rebeldia e o orgulho do coração humano. Nós vamos ver então os versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Siná e habitaram ali. Veja que os primeiros versículos, irmãos, do capítulo 11, nos mostram o cenário em que a história da Torre de Babel aconteceu. Primeiro, Moisés revela que naquela terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. Em toda a terra, entre todos os homens, havia apenas uma forma de comunicação ou uma língua usada para a comunicação. Ou seja, todos os homens conheciam essa língua, todos os homens partilhavam dessa língua, dessa linguagem comum, e não existia a necessidade de se aprender outros idiomas, não havia necessidade de se aprender a forma como outros falavam, porque todos possuíam a mesma linguagem e a mesma forma de falar. É interessante que o autor ele repete, né? Ele diz: havia só uma língua e uma só maneira de falar. É possível que o autor estivesse dizendo que não só uma única língua existia, mas também uma única maneira de falar existia. E talvez isso explique porque, mesmo quando as pessoas compartilham do mesmo idioma, ainda assim há formas de falar o mesmo idioma de maneira diferente. Parece então que o autor bíblico está dizendo: eles compartilham do mesmo idioma e todos falam da mesma maneira. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que não havia grandes empecilhos para a comunicação entre os homens. Os homens se comunicavam facilmente, porque todos compreendiam o que cada um falava. É interessante que nesse contexto, então, o texto nos diz que esses homens, depois do dilúvio, peregrinaram pela terra, viajaram até chegar numa planície na terra de Siná, onde eles decidem habitar. Se você se lembra do capítulo 10, você vai lembrar que um homem chamado Nirode, na terra de Siná, ele se estabeleceu. E na terra de Siná ele construiu algumas cidades, dentre elas uma chamada Babel. Em outras palavras, parece que o capítulo 11 inicia nos fazendo voltar para o capítulo 10, onde nós lembramos de Nirode, aquele grande homem rebelde contra Deus, que se estabeleceu na terra de Siná e que construiu uma grande cidade chamada Babel. Veja que o autor nos diz que esses homens partiram do Oriente. Em outras palavras, eles saíram do Oriente. E aqui, irmãos, eu quero que você observe os detalhes dessa narrativa. A Torre de Babel, irmãos, ela tem a capacidade maravilhosa de, através dos detalhes, nos comunicar verdades profundas. E aqui parece ser o primeiro detalhe que nos faz lembrar que esses homens são parecidos com Caim e fazem parte da descendência de Caim. Veja que quando Adão, o primeiro homem, foi expulso do jardim, ele pecou contra Deus, ele foi expulso e foi expulso dessa região. Ele saiu do Oriente. Da mesma maneira, Caim foi punido por Deus para ser peregrino na terra e também foi expulso da mesma região. Em outras palavras, a caminhada, a viagem desses homens que se estabeleceram em Babel, na terra de Siná, é uma caminhada semelhante à caminhada de Caim e semelhante à caminhada de Adão depois do pecado. Como nos diz um comentarista, essas caminhadas na direção contrária ao Oriente marcam eventos de separação em Gênesis.
Todas as vezes em que o homem é separado por Deus, em Gênesis, nos capítulos 3 e 4, eles caminham nessa direção. E esses homens começam a sua trajetória de rebeldia contra Deus, seguindo a mesma trajetória e a mesma caminhada. Um detalhe que parece inofensivo, mas que ao longo da narrativa vai ganhando contornos cada vez mais sérios. Veja que a direção da peregrinação desses homens é o primeiro elemento da história que nos mostra como eles eram parecidos com Caim. Ao mesmo tempo, essa caminhada não só mostra com quem eles eram parecidos, mas também com quem eles não pareciam. Eles não pareciam com o Senhor, pelo contrário. Eles estavam cada vez mais caminhando para longe de Deus. Unido a isso, nós vemos um desejo muito parecido ao desejo de Caim. Esses homens desejam se estabelecer na terra. O texto nos diz que eles vão caminhando para longe de Deus, se encontram uma planície na terra de Siná e se estabelecem ali. E aqui, irmãos, mais uma vez, pode parecer que esses homens estão fazendo algo inofensivo. Porém, nós devemos lembrar que no capítulo 9, Deus havia dito para os filhos de Noé e para os descendentes dos filhos de Noé que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Em outras palavras, eles deveriam não se estabelecer em um lugar, mas eles deveriam se espalhar pela terra. E esses homens mostram então a rebeldia deles ao buscarem se estabelecer na terra de Siná. E antes que você possa imaginar que a intenção deles era apenas ter um pouco mais de conforto, em vez de estar peregrinando por aí, veja que nos versículos 3 e 4, esses homens não só se estabelecem na terra, mas eles também decidem começar um grande empreendimento. Construíram a cidade e construíram a torre. Veja os versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja que o autor, Moisés, faz questão de conceder a palavra para os homens de Babel. E com a palavra, eles revelam aquilo que estava no coração deles. Afinal de contas, o fim do versículo 4 nos diz que eles não desejavam ser espalhados pela face da terra. Isso mostra, irmãos, mais uma vez a rebeldia deles e como eles eram semelhantes a Caim. Mas antes de chegar nesse ponto, observe que o autor faz questão de dizer que eles convocaram uns aos outros para fazerem tijolos e queimá-los bem. Um detalhe que parece ter pouca relevância, né? Afinal de contas, eles estão falando de tijolos e assim por diante. Mas parece que há uma intenção do autor ao mencionar essa preocupação deles de fazer os seus próprios tijolos. Em outras palavras, o autor está dizendo que todo o trabalho para a construção da torre foi realizado por esses homens. Não só a construção, mas até mesmo fazer os tijolos foi obra das mãos deles. Em outras palavras, eles não compraram os tijolos prontos, eles não trouxeram o material pronto para fazer a obra, mas eles mesmos cuidadosamente prepararam o material que iriam utilizar na construção da cidade e da torre. Isso mostra a disposição daqueles homens em fazer o que era contra a vontade de Deus. Eles estavam tão dispostos a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, que eles mesmos iriam providenciar todos os meios necessários para realizar aquele empreendimento. Os tijolos então serviriam como pedra para a estrutura e o betume então serviria de argamassa. Como os descendentes de Caim em Gênesis 4, então esses homens são também excelentes artesãos. Veja que interessante, não é? Esses homens são descritos como aqueles que caminham para longe de Deus, como Caim. Eles são descritos como aqueles que se estabelecem e constroem uma cidade, como Caim. E agora eles são descritos como excelentes trabalhadores manuais, excelentes artesãos, como foram os descendentes de Caim. Como nós podemos ver, irmãos, a narrativa faz questão de adicionar detalhes para que a gente perceba que esses homens eram homens parecidos com Caim e com a descendência da serpente. Em outras palavras, o texto está nos mostrando que esses homens eram homens maus, eram homens rebeldes contra Deus,
eram homens orgulhosos. E veja que o propósito deles fica muito claro quando eles dizem: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. Como nós vimos na história de Caim, irmãos, nós não devemos entender aqui uma cidade como nós compreendemos hoje a cidade em nossos dias. O que seria construído provavelmente era um assentamento guardado por um muro grande, por um tipo de fortaleza. Talvez essa cidade tivesse até propósitos religiosos, afinal de contas, as cidades no mundo antigo possuíam esse caráter religioso de forma muito clara. Tanto é que, além da cidade, seria construída uma torre. E essa torre, irmãos, segundo o plano desses homens, seria tão grande a ponto de alcançar os céus. Ela seria uma espécie de escada ou de porta para o céu. É interessante, irmãos, que o termo que é utilizado aqui no texto original, ele é utilizado em outros tipos de literatura, especialmente nesse período, para descrever algo que ficou conhecido como o zigurate, que é um tipo de construção onde homens tentavam construir uma espécie de escada até os céus. É possível e até provável que as nações da terra se inspiraram na história da Torre de Babel para construir espécies de escadas até os céus. E esse era o desejo desses homens: construir uma porta, uma escada para os céus. E o desejo então de construir a cidade, e o desejo de construir a torre, revela a rebeldia e o orgulho do coração desses homens. Eles estão voltados contra a vontade de Deus, que era que eles se espalhassem pela face da terra, e eles estão contra a vontade de Deus, porque eles querem criar os seus próprios meios de se achegarem até Deus. E aqui, irmãos, nós percebemos como o orgulho do nosso coração, como o orgulho do coração do homem, ele é capaz de nos afastar do Senhor. Quando nós somos orgulhosos, quando nós somos rebeldes contra Deus, a nossa caminhada é a caminhada semelhante desses homens. Nós nos afastamos de Deus. Assim como Caim se afastou de Deus por causa da sua rebeldia e orgulho, esses homens se afastam de Deus por causa da rebeldia e do orgulho, e nós também nos afastamos do Senhor por causa da nossa rebeldia e do nosso orgulho. Quando os nossos projetos de vida estão alicerçados em nosso orgulho e em nossa rebeldia, nós temos uma combinação extremamente perigosa para as nossas vidas. Veja que aqueles homens queriam construir a torre para fazer célebre, para fazer famoso o nome deles. E certamente, irmãos, esse é um desejo que já brotou no coração de diversos homens e certamente deve ter brotado no seu. Quem não quer ser lembrado? Quem não quer ser lembrado não só pela sua família, não só pelos seus amigos, mas até mesmo por uma geração, ou até mesmo ser lembrado para além de uma geração? Muitos homens fizeram coisas terríveis em nome da memória deles, em nome de serem lembrados, em nome de marcarem a história da humanidade. E a verdade, irmãos, é que quando nós buscamos esse tipo de orgulho ou fazer célebre o nosso nome, nós estamos seguindo os mesmos passos dos habitantes de Babel. E certamente nós devemos questionar o nosso coração a respeito das nossas motivações. Por que nós trabalhamos nesse mundo? Será que nós trabalhamos porque de fato o trabalho glorifica a Deus e é um instrumento de Deus para o nosso sustento? Ou será que nós trabalhamos para fazer célebre o nosso nome? Será que nós trabalhamos para recebermos elogios das pessoas, para que o nosso nome fique famoso, para que nós nos tornemos conhecidos pelo excelente trabalho que nós desempenhamos? Por que nós queremos construir uma família? Será que é porque, de fato, uma família glorifica a Deus? Será que é porque, de fato, nós temos o desejo de servir a Deus através da família? Ou será que a família simplesmente
tem como objetivo em nossas vidas apenas satisfazer o nosso orgulho de termos um lar ou de termos uma família, de podermos dizer às pessoas, dizer a este mundo: olhem para minha casa, olhem para minha família. A verdade, irmãos, é que muitas pessoas estudam, trabalham, cuidam da casa, fazem as suas tarefas, não pelas motivações corretas, mas por motivações muito parecidas com as motivações desses homens de Babel. Eles querem tornar os seus nomes famosos. Eles querem se tornar célebres. E talvez a sua intenção não seja tornar célebre o seu nome em todo o mundo, mas talvez seja tornar o seu nome famoso na sua família. Talvez seja na comparação com aquele primo seu que tem mais sucesso, você queira ter mais sucesso do que ele. Talvez seja naquela comparação com os irmãos, com amigos e assim por diante. Você quer ter uma carreira igual a deles, uma carreira maior do que a deles. Você quer ser conhecido por ser bom em algo. E nessas coisas todas nós mostramos que muitas vezes o que motiva as nossas ações são orgulho e o desejo de fazer o nosso nome famoso. Além disso, o texto deixa muito claro a rebeldia desses homens. Afinal de contas, Deus disse: se espalhem pela terra, e eles querem se estabelecer na terra. E muitas vezes nós somos guiados também pela rebeldia contra Deus. E às vezes essa rebeldia é silenciosa. Às vezes essa rebeldia não é tão clara assim. Afinal de contas, eu creio que aqueles que buscam uma igreja, aqueles que estão na igreja, pelo menos teoricamente, estão buscando se submeter à vontade de Deus e se submeter aos propósitos do Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que a rebeldia do coração do homem ela é tão sutil que muitas vezes de forma silenciosa nós podemos agir de forma contrária à vontade do Senhor. E a gente faz isso das maneiras mais simples possíveis. Quando as nossas crianças se rebelam contra a vontade do Pai, elas estão se rebelando contra a vontade de Deus. Talvez elas não saibam articular isso, talvez elas não saibam explicar isso, mas certamente a semente da rebeldia está no coração delas. Elas precisam ser corrigidas e ensinadas. Quando nós buscamos caminhos que nós sabemos que não agradam ao Senhor, mesmo sabendo disso, nós então seguimos em frente, certamente é o caminho da rebeldia que nós tomamos. E a verdade é que quando a rebeldia e o orgulho são o fundamento das nossas decisões e dos projetos das nossas vidas, nós caminhamos em uma direção de destruição, como nós veremos na sequência do texto. E a razão para isso, irmãos, é que quer você queira ou não, quer nós queiramos ou não, os propósitos de Deus sempre vencem a nossa rebeldia e o nosso orgulho. Veja, é isso que o texto irá nos ensinar a partir do versículo 5, porque é nesse versículo que nós temos, então, o ponto decisivo, a mudança de chave da narrativa, nós podemos dizer assim, quando o Senhor desce para ver o empreendimento dos homens. Veja, Gênesis 11, 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Lembra que eu falei que a Torre de Babel ela é muito rica nos detalhes? Aqui nós podemos ver mais uma vez as riquezas dos detalhes que Moisés colocou nessa narrativa. E aqui, irmãos, nós podemos perceber que o texto nos diz que Deus desceu para ver a cidade. E é lógico, irmãos, é óbvio que Deus não precisa descer para enxergar alguma coisa. Deus sabe de todas as coisas, Deus enxerga todas as coisas, Deus vê tudo e Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, nós sabemos disso muito bem. A palavra de Deus diz isso muito bem. Porém, Moisés faz questão de utilizar da ironia para humilhar aqueles homens. Afinal de contas, qual era o projeto desses homens? O projeto desses homens era construir uma torre tão alta, tão grande, que chegaria aos céus. Uma escada até os céus, uma escada até Deus. Mas essa torre não é tão grande assim, não é? Afinal de contas, Deus precisa descer para ver a torre. Ou seja, Moisés ele está usando uma linguagem irônica para descrever a ação de Deus. Foi necessário que Deus descesse para ver a minúscula torre que os homens estavam construindo.
A torre que para eles era enorme, gigantesca, era minúscula aos olhos de Deus, de tal forma que ele precisou descer para ver a obra dos homens. E esse texto mostra como Deus responde às tentativas humanas de se rebelar contra ele. Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Nós vamos ler os versículos de 2 a 4. E nós veremos como Deus olha para as tentativas dos homens de se rebelarem contra ele. Salmo 2, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Os reis da terra, Salmo 2, 2. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Qual é a resposta de Deus? Versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Veja, irmãos, como o Salmo resume a atitude de Deus diante daqueles que estão se levantando contra Ele mesmo. Diante da rebeldia e do orgulho humano, irmãos, Deus zomba deles. Deus age com ironia, e nós podemos ver isso na Torre de Babel. Eles construíram uma torre alta, ou desejavam construir uma grande torre para chegar aos céus. E Deus, de forma irônica, rindo deles, zombando deles, Deus diz: eu precisei descer para enxergar a construção de vocês. Muitas vezes, irmãos, nós vemos homens rebeldes falando contra Deus, zombando de Deus, zombando das obras de Deus, zombando da palavra de Deus, e nós ficamos inquietos, desejosos de defender a Deus, defender a sua palavra. Mas a verdade que a Escritura nos ensina tão bem, irmãos, é que Deus não precisa da nossa defesa. A defesa da fé é justamente isso, é a defesa da fé e não de Deus. Quando nós defendemos as Escrituras, nós não estamos defendendo Deus, nós estamos defendendo a nossa fé, a nossa esperança, porque Deus não precisa da nossa defesa. Pelo contrário, Deus ri daqueles que se levantam contra Ele. Não fique preocupado quando um professor de universidade ele nega a existência de Deus ou zomba de Deus. Deus não está preocupado com ele. Deus zomba da tolice dele. Deus ri daqueles que se levantam contra ele. Não fique preocupado quando no ensino das escolas não se fala mais em criacionismo ou se fala apenas em evolucionismo. A nossa preocupação deve ser ensinar aos nossos filhos a verdade, ensinar ao mundo a verdade. Mas não se preocupe com Deus, como se Deus estivesse sendo alvo de um inimigo que ele é incapaz de vencer. A palavra de Deus nos diz que ele zomba daqueles que se levantam contra ele e contra o seu filho. A verdade, irmãos, é que todo homem que se levanta contra o Senhor, e aqui para usar a imagem de um teólogo, é como um bebê que se senta no colo do seu pai e tenta dar tapinhas no rosto do seu pai. Esse é o homem que tenta atacar a Deus, porque ele está no colo do pai, ele está seguro pelo pai, ele está sendo sustentado pelo pai e está utilizando tudo aquilo que o pai lhe dá para atacar o próprio pai. Esses são os homens que se rebelam contra Deus. Eles têm os recursos de Deus, eles têm a inteligência que Deus deu, o alimento que Deus deu, o mundo que Deus deu, tudo que eles têm vem de Deus, e eles tentam, na sua ignorância, atacar a Deus com tudo aquilo que o próprio Deus deu a eles. Um bebê no colo de um pai é inofensivo contra o próprio pai. E essa é a imagem dos homens atacando o Senhor. Eles são inofensivos diante de Deus. Lembre-se, nós devemos defender a nossa fé, devemos defender a nossa esperança, nós devemos ensinar a nossa esperança aos homens. Mas não se preocupe com Deus. Deus não precisa da nossa defesa, pelo contrário, Deus zomba daqueles que se levantam
contra ele. O Senhor, então, depois da sua ironia, ele age com rebeldia, ele age contra a rebeldia e contra o orgulho do homem. Veja os versículos 6 e 7, a resposta de Deus à rebeldia e ao orgulho do homem. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Veja, irmãos, que Deus conhece muito bem o coração do homem. Conhece a tal ponto que Deus sabe que se os homens continuassem vivendo ali em Babel, falando a mesma língua, unidos no mesmo propósito, as tentativas de rebelião do homem não teriam fim. Deus sabe que aquela torre era apenas o começo da rebeldia do homem. Deus sabe que aquele empreendimento era apenas o início de toda a rebeldia e de todo o orgulho do homem. Se o homem continuasse com a mesma linguagem, se o homem continuasse unido no mesmo propósito, a rebeldia deles se manifestaria ainda de muitas outras formas e em muitos outros momentos. Em outras palavras, a maldade do coração do homem promoveu uma unidade entre os homens, com o propósito de praticar o mal e de promover o nome deles na terra. E Deus sabe que enquanto essa unidade permanecer, o propósito deles continuará firme em seus corações. É interessante, né? Porque a humanidade tenta muitas vezes unir os povos através de causas nobres ou consideradas nobres. Mas perceba que nunca a humanidade esteve tão unida como aqui em Gênesis 11. Nunca a humanidade partilhou de um único propósito, como nós vemos aqui em Gênesis 11. Porém, o texto nos diz que os homens não se unem por causas nobres, mas eles se unem por causa da rebeldia e do orgulho contra Deus. E aqui, irmãos, a língua única, é de fato o grande símbolo desse propósito único de praticar o mal. Como diz Bruce Waltke, que essa língua comum é a fonte da força e da unidade, que é simbolizada pela torre. Se o homem continuasse então unido, seus propósitos maus continuariam firmes em seus corações. E é por isso então que Deus irá agir. É por isso então que Deus irá tratar o mal no coração do homem, porque é muito fácil unir pessoas através de valores falsos e através do orgulho. É por isso então que Deus diz no versículo 7, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E aqui, irmãos, a referência no plural parece ser também uma referência à pluralidade no ser de Deus, como nós encontramos em Gênesis 1. E com a vinda de Deus, então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vindo ao mundo para trazer juízo, ele traz confusão, de forma que o homem não pode mais compreender o que o outro estava dizendo. E o fim da comunicação, então, seria o fim do projeto. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus desceu até os homens e confundiu a língua dos homens, e através daquela grande confusão, o projeto teve o seu fim. A grande força do projeto, a grande força do empreendimento, que era justamente a unidade no propósito proporcionado pela unidade na língua, foi destruída pela confusão que Deus trouxe. De tal forma que os versículos 8 e 9 resumem da seguinte maneira o que aconteceu ali. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Veja, irmãos, que como o texto nos mostra tão claramente, a rebelião do homem, irmãos, não pôde frustrar os propósitos de Deus. Muito pelo contrário, aqueles que não queriam ser espalhados, aqueles que se estabeleceram na cidade para não serem espalhados
no fim das contas, no versículo 8, foram dispersos por toda a superfície da terra. Aqueles que queriam construir a grande cidade tiveram que parar de construir a cidade, porque já não conseguiam compreender o que um e o outro diziam. Veja que como Caim, e aqui é mais uma semelhança entre eles e Caim, como Caim recebeu a punição de vagar pela terra e foi espalhado pela terra, assim também os homens de Babel foram dispersos pela terra, foram espalhados pela terra. E essa é mais uma semelhança que deixa claro quem esses homens eram. Esses homens eram descendentes da serpente, eram filhos do maligno, eram homens descendentes de Caim, não pelo sangue necessariamente, mas pela rebeldia e pela soberba que guardavam no coração. E observe então que a rebeldia e o orgulho são características da semente da serpente, são características do próprio Satanás e daqueles que seguem o caminho de Satanás, como Caim fez, como seus descendentes fizeram, como os homens da torre agora fazem. É por isso, irmãos, que nós precisamos lutar urgentemente em nossos corações para aprendermos a nos submeter aos propósitos de Deus. Porque os homens naturalmente se rebelam contra o Senhor. Mas nós somos chamados para nos submeter à vontade do Senhor. Os homens naturalmente são orgulhosos e querem fazer o nome deles famoso e célebre. Nós somos chamados a buscar a glória de Deus e fazer o nome de Deus grande em nossas vidas. Se os homens são rebeldes e caminham em orgulho, nós somos chamados a caminhar em submissão e a buscarmos toda honra e glória ao único Deus. Veja que essa cidade, então, ficou conhecida como Babel. E é interessante, irmãos, porque talvez exista aqui uma ironia, é difícil saber, mas Babel, para os babilônios, significava portão de Deus. Mas Moisés nos diz que o significado dessa palavra de fato é confusão, e ele faz isso porque há um equivalente dessa palavra, pelo menos na forma de falar, que significa confusão. Ou seja, Babel, que era um nome símbolo do portão de Deus para os habitantes da Babilônia, para o povo de Deus era símbolo de confusão. E o texto nos diz que ela recebeu esse nome porque o Senhor confundiu ali a língua de toda a terra e espalhou os homens por toda a região dela, por toda a superfície dela. Ou seja, Babel, que para os babilônios era símbolo de acesso aos deuses, para o povo de Deus é símbolo da separação entre o homem pecador e o Deus santo. Babel, que é o símbolo da porta de acesso às divindades, ao céu, se tornou o símbolo da rebeldia e da consequente separação que há entre o homem pecador e o Deus verdadeiro. Todo orgulho e rebeldia do homem, irmãos, termina inevitavelmente em fracasso. E diante dessa realidade, irmãos, nós devemos ter em nossos corações temor e esperança. Temor, porque nós devemos ter muito claro em mente que nós devemos consagrar toda a nossa vida, nossos planos, sonhos, desejos, intenções mais íntimas ao Senhor. Estarmos prontos para nos submetermos à vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, essas verdades devem trazer ao nosso coração esperança quando nós olhamos para um mundo que se rebela contra Deus. Quando nós olhamos para um mundo que se rebela contra Deus, nós não devemos entrar em desespero, como se o mundo fosse acabar pela mão dos homens. A palavra do Senhor nos deixa muito claro que, diante da rebeldia e do orgulho do ser humano, Deus responde e, inevitavelmente, o projeto dos homens termina em fracasso. Como o Salmo 2 nos ensina, o Senhor olha para aqueles que se rebelam contra Ele e zomba. Eu gostaria, irmãos, que nós lembrássemos que sim, em Babel,
terminou em fracasso, é muito claro, nós acabamos de ler isso. Mas eu gostaria que você compreendesse que o projeto de Babel fracassou não só em Gênesis 11, mas durante toda a história das Escrituras nós vemos Deus resgatando aquilo que Babel provocou. Afinal de contas, Deus trouxe confusão por causa do pecado do homem, e por causa da confusão que Deus trouxe, foram criados diversos povos com diversas línguas diferentes. E nós já começamos a ver no último domingo como Deus, ele salva pecadores de todas as nações através do seu descendente escolhido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, para perceber como Deus, na história da redenção, como Deus, na história da salvação através do seu Filho Jesus Cristo, ele restaura as mais terríveis consequências da Torre de Babel. Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Veja que, nesse dia, o Senhor, através do derramamento do Espírito Santo, ele uniu povos de diferentes línguas em um único povo através de um único evangelho. Através de Jesus Cristo que derrama o Espírito Santo. Veja, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? E então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Veja que, depois então de ouvirem a pregação do Evangelho por parte de Pedro, o texto nos diz que essas pessoas que viviam separadas, inclusive pela divergência ou diversidade de línguas, melhor dizendo, se tornaram unidas em um único vínculo, o vínculo de um único povo. Veja a partir do versículo 37 de Atos 2. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos depois de ouvirem a pregação de Pedro e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados. Então, os que aceitaram a palavra de Deus de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja, irmãos, que pela fé em Jesus Cristo, aquele que derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, e através desse Espírito Santo, aqueles apóstolos falaram em diversas línguas, de modo que o Evangelho foi pregado, e através da fé em Cristo, homens e mulheres de povos distintos, de línguas diversas, foram unidos para formar um único povo.
Veja que o povo que não pôde permanecer unido por causa da rebeldia e do orgulho, foram unidos pela submissão e pela humildade daquele que entregou a sua vida em resgate por muitos. Se a Torre de Babel nos mostra a história de homens rebeldes e orgulhosos contra Deus, a história do Evangelho nos mostra a história de um homem chamado Jesus Cristo, que se submeteu à vontade de Deus, se humilhou por causa da vontade de Deus, e entregou a sua vida em resgate por muitos. E pela submissão dele, pela humildade dele, as consequências da Torre de Babel foram desfeitas. De forma que nós, que falamos português no século XXI, estamos ouvindo o Evangelho em nossa própria língua. Estamos sendo salvos pelo Evangelho pregado em nossa própria língua. Na Torre de Babel nós encontramos a divisão, a confusão e a dispersão dos homens. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo nós encontramos a união, a reunião dos homens, através da fé naquele que não foi rebelde, mas foi submisso, não foi orgulhoso, mas foi humilde, e entregou sua vida em resgate por muitos. Se em Babel houve confusão, em Cristo há união. Se em Babel houve dispersão, em Cristo há reunião. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, reunidas para formar um povo pela fé no único Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Agradecer ao Senhor, porque em Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, nós temos união e nós temos salvação. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque pela fé em Jesus Cristo nós somos salvos. Nós te louvamos porque no teu plano soberano, o Senhor dispersou os homens na Torre de Babel, como consequência do pecado deles. Mas também em teu plano glorioso, o Senhor decide abençoar todas as nações da terra através de um descendente escolhido. Esse descendente escolhido vem, se submete à vontade do Pai, entrega a sua vida pelo seu povo e resgata o seu povo das trevas. Um povo que não pertence a uma nação e que não fala apenas uma língua, mas um povo que é reunido de todas as nações da terra, que fala as mais diferentes línguas, mas que agora estão unidos pelo perfeito vínculo da fé. Nós te louvamos, ó Deus, porque no povo de Deus não há mais a união pela rebeldia e pelo orgulho. Agora há a união pela fé e esperança no Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos porque nós fomos resgatados da confusão gerada do pecado, para ouvirmos o Evangelho e compreendermos o Evangelho e sermos salvos por ele. Que toda honra, Pai, e glória sejam dadas ao Senhor, porque onde reinou confusão e dispersão, o Senhor trouxe união e o Senhor trouxe reunião. Que o Senhor Deus nos ensine sobre isso e nos ajude a glorificar o Senhor por isso. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.